Shalom Uvrachá. Nossa paraxá fala sobre maldições. Em 3 lugares a Torá fala sobre maldições. Em Parashat Bechukotai, lá tem mais de 40 maldições. Em Parashat Balak, Hashem transforma as maldições em bênçãos. E na nossa paraxá tem mais de 90 maldições. Ou seja, quase 100. 98 maldições nós temos aqui na nossa paraxá. Sendo que o Chumash Dvarim, o último livro da Torá, ele é chamado de livro de Moshe. Ou seja, tem uma opinião que Moshe Rabbeinu escreveu o Chumash Dvarim. E Hashem concordou com o que ele escreveu, Hashem Deus. Tem outra opinião que ele escreveu com o Ruach HaKodesh, com inspiração divina. Mas de acordo com as duas opiniões, o Chumash Dvarim é o Chumash de Moshe. Ou seja, esse último livro da Torá é o livro de Moshe. Então sim, Parashat Bechukotai tem mais de 40 maldições. E nós sabemos que Moshe, quando o povo de Israel fez o bezerro de ouro, Moshe Rabbeinu falou para Hashem: me apaga do seu livro, se você não desculpar o povo de Israel, me apaga do seu livro, me apaga da Torá. E realmente vamos ver que em Parashat Tetzaveh o nome de Moshe Rabbeinu não aparece. Está escrito Ve'atah Tetzaveh, você vai ordenar, não aparece o nome dele. Então, se Moshe Rabbeinu se esforçou tanto numa situação tão humilhante, Moshe Rabbeinu desce do Monte Sinai com as Luchot, com essas tábuas da lei, vamos chamar assim, tábuas, lousas, que a palavra luach é como a lousa, né? Aquelas luchot, elas eram juntas, elas formavam um cubo. A medida delas era quadrada, não era redonda. Redonda é da outra religião, lá não é da nossa, né? O Michelangelo fez a convite do Papa, mas o que acontece na prática? Moshe Rabbeinu desceu do céu com as luchot e olha o que aconteceu, ele encontra o povo fazendo o bezerro de ouro. E mesmo assim, ele falou para Hashem: se você não desculpa eles, me apaga do seu livro que você escreveu, Ou seja, o livro de Hashem, que é a Torá. E continuação. O trânsito aqui embaixo do túnel tem mais. O trânsito fica mais atrapalhado do que em cima do túnel. Mas o Adão jogou a culpa na Eva, a Eva jogou a culpa na cobra e eu jogo a culpa do trânsito, né? Aí qualquer coisa que vocês não entenderem aqui é por causa do trânsito. Agora, por que o Adão não podia jogar a culpa na Eva? Porque ele ouviu de Hashem que não pode comer a fruta do Etzadat. Ela não viu, ela ouviu dele. Então ela é menos culpada do que ele. Ela tem menos responsabilidade. Tipo, ela achou que a coisa era menos grave. Ele falou para ela que se ela tocasse na árvore, ela iria morrer. E a cobra empurrou ela, fez ela tocar na árvore e ela não morreu. Então ela achou que não era uma coisa grave, assim, que o marido dela estava muito rigoroso, estava mahmir. Então, por isso ele não podia culpar ela. Ela não tinha o nível de consciência dele. E também ela viu que ela tocou na árvore e não morreu. Ela, perdeu a fé no que ele falou. Mesmo assim, ele culpou ela. Ela culpou a cobra, mesmo que se o marido dela falou que Deus pediu para não comer aquela fruta e a cobra falou para comer, ela deveria ter ouvido a Deus e não a cobra. Mas mesmo assim, desde o começo do mundo tem esse costume de justificar o que a gente faz de errado. E agora, quando chega a próxima Rosh Hashanah, a gente tem que tirar esse costume. Não justificar mais. Falar: Hashem é a essência do bem. A natureza do bem é fazer o bem. E não preciso mentir para a gente, não preciso me esconder. Posso falar: olha, eu fiz errado, estou com remorso, não vou mais fazer. Mas jogar a culpa, justificar, a gente viu que
não saiu disso coisa boa desde o começo do mundo, então vamos nos acostumar a não justificar. Então, voltando para o nosso assunto agora, que é o mais importante. Por que então a Torá traz maldições? No começo do mundo, o Adão jogou a culpa na Eva, e o que ele ganhou com isso? Hashem deu uma maldição para ele. Hashem falou para ele: com o suor da sua face você vai comer o pão. Então, quer dizer, a gente vai ligando aqui. Ligar a maldição é a raiz da maldição, vamos dizer assim. Ele não assumiu, ele não concordou que ele fez alguma coisa de errado. Se ele pudesse, ele fazia de novo. Tipo, o problema foi a Eva, não era ele. Ele é 100%. A Eva jogou a culpa na cobra. O que ela ganhou com isso? A gente falou para ela: você vai ter dificuldade com sofrimento, você vai dar a luz com sofrimento. E até hoje as mulheres, quando vão dar a luz, têm que tomar anestesia, porque senão elas sofrem muito. E então a gente vai ver que tem uma ligação entre a justificativa e a maldição. E esse é o grande problema. Quando a pessoa não justifica o que ele faz, não tem maldição. Hashem nos criou, seres humanos, nós não somos perfeitos. Até os anjos fazem um erro de avaliação. Os anjos que estão numa situação melhor do que a nossa, que eles não têm livre-arbítrio, eles são capazes de fazer um erro de avaliação. Então, quanto mais nós... Então, todo o problema, o que trouxe a maldição para o mundo é o fato de a gente justificar o que a gente fez de errado. Agora, o que é teshuvá? Quando você faz teshuvá, você tira a maldição do mundo. O que é teshuvá? Você fala para Hashem: olha, realmente, o Adão comeu a fruta, o Adão falou: realmente, a Eva, graças a Deus, você não me deixou sozinho aqui, você me deu uma esposa, graças a Deus você me deu uma mulher, e eu que... ela me deu a fruta. Eu podia falar para ela: olha, desculpa, Deus falou para não comer, você está me falando para comer, então eu vou ouvir Deus. Então, tá bom. Mas pelo menos ele tinha uma mulher. Agora, jogar a culpa na mulher, no lugar de agradecer a Hashem, falar: Hashem, você me deu uma mulher, e olha que bom, olha que ótimo, que agora eu não estou sozinho, agora eu já tenho com quem conversar, agora eu já tenho com quem. Mas lá, Deus me livre, o que ele fez? Ele falou: que bom que você me deu uma mulher, agora eu já tenho quem jogar a culpa. Então, isso que trouxe a maldição para o mundo. Então, depois dessa maldição, que a terra foi amaldiçoada por causa do homem, tudo isso porque ele jogou a culpa na Eva. Por quê? Se ele tivesse falado: Hashem, me desculpa, realmente eu fiz coisa errada, não ia ter maldição nenhuma. Ou seja, se ele tivesse um remorso do que ele fez, não ia ter maldição nenhuma. É tipo assim, mamãe fala para a filha: se você fizer a coisa errada, eu vou te bater. A filha fez a coisa errada e se arrependeu. O objetivo da mãe, na hora que ela fala: eu vou te bater, não é que ela quer bater, Deus me livre. O trauma para a mãe é pior do que o trauma para a criança. É que ela quer que a criança fique com medo de fazer a coisa errada, para evitar com que a criança faça a coisa errada. Quer dizer, o interesse divino, quando a gente promete para a gente um castigo se a gente fizer a coisa errada, não é que a gente quer nos dar um castigo. Se nem a gente quer dar um castigo para as nossas crianças, quanto mais a gente. Ou seja, só Deus me livre, uma pessoa normal, ele tem um prazer em dar um castigo para uma criança, em descontar na criança a raiva dela ou alguma coisa assim. Baruch Hashem, se nem a gente precisa de psiquiatra, quanto mais Hashem que não precisa de psiquiatra. Quer dizer, se nem a gente tem prazer em maltratar os nossos filhos, quanto mais Hashem, quanto mais Deus, que ele não tem. Que ao contrário, que lá em cima é um sofrimento muito grande quando a gente tem que passar por uma retificação. Então o motivo que a gente promete para a gente um castigo se a gente fizer a coisa errada é para que a gente não faça a coisa errada, para nos proteger.
Depois que a gente fez a coisa errada, se a gente se arrepende, se a gente já tem o remorso de ter feito a coisa errada, o sofrimento que a gente teria que passar é só para nos trazer a esse remorso. É só para quebrar nossa prepotência que ela causou para a gente fazer a coisa errada e nos trazer a esse remorso da pessoa falando, pode ser que eu fiz uma coisa dessa, não fui eu que fiz, eu não faria, não vou mais fazer. Aí já tá bom. Chegou já no ponto que precisava. Não precisa mais de maldição. Ah, então por que a Torá nos traz em Parashat Bechukotai mais de 40 maldições? E na nossa Parashá, 98 maldições. A nossa Parashá ainda tem um toque de Moshe Rabbeinu, ainda o livro de Moshe. Moshe Rabbeinu que estava disposto a que o nome dele fosse apagado da Torá, que é a profecia dele, para nos salvar quando teve o problema do bezerro de ouro. Como pode ser que Moshe ele é mais mahmer, mais rigoroso do que a própria Torá, do que a Parashat Kitavot, quer dizer, a Parashat de Moshe aqui? O livro de Moshe traz 98 maldições, enquanto que Parashat Kitavot trouxe menos de 50. Então, por que Moshe Rabbeinu aqui está mais rigoroso nas maldições do que as maldições anteriores? Então, o motivo é simples. Quando a gente faz a coisa errada e tem a maldição vinculada à coisa errada que a gente fez, então tem uma solução para isso. Quando a pessoa ele faz uma teshuvah, que a gente chama isso de teshuvah me'avah, é teshuvah de amor. Tipo, ele tem um remorso tão profundo do que ele fez de errado. Por quê? Porque o Baal Shem Tov dá um exemplo. Vai sair esse exemplo na nossa Parashá escrita. Se você ainda não está inscrito na nossa Parashá escrita, entre no nosso Linktree. Eu não sei se está lá, mas ou entre no nosso site ou entre em contato com a nossa diretora, ela te manda para achar escrita, aí você se cadastra. Mas esse assunto vai sair na nossa Parashá escrita. E assim, o Baal Shem Tov, ele dá um exemplo. Ele diz assim, antigamente o rei era uma pessoa delicada, uma pessoa estudada, era uma pessoa que tinha um certo nível social. E um camponês é um nome bonito para uma pessoa que era 100% ignorante. Ele vivia no meio do mato, tipo, bicho do mato. Ou seja, ele só entendia de assuntos de plantar e colher e criar bichos. Então a convivência dele com os bichos fez com que ele tivesse uma natureza um pouco mais rude, vamos dizer assim, para sermos delicados, né? Tipo, a pessoa está vivendo com cavalos, com bois, essa convivência acaba trazendo para ele um pouquinho daquele ambiente. Então, o rei, que é a pessoa estudada, delicada, ele recebe uma informação de que alguém está organizando uma revolução. Uma pessoa fez um ato contra o rei. Aí ele pergunta quem que é essa pessoa e ele recebe a informação de que essa pessoa é um camponês da maior roça, lá da roça mais distante do reino dele. Aí ele já entendeu o que aconteceu. Ele falou, essa pessoa é ignorante, ele está falando mal do rei porque ele não sabe o que é um rei. Então ele pede, no lugar de dar um castigo para essa pessoa, que os ministros do rei pediram para matar essa pessoa. Ele falou mal do rei. Então falou mal do rei é o começo de uma revolução. O rei, no lugar disso, fala, olha, no lugar de matar ele, dá um emprego para ele no governo. E cada vez vai promovendo ele um nível mais alto até ele trabalhar aqui no Palácio do Rei. E deram emprego para ele no governo, e cada vez foram promovendo ele, e cada vez ele se aproximava mais do rei. Ele via as pessoas chegando para o rei, ele via o nível das pessoas que chegavam para o rei, ele via a bondade do rei, como o rei julgava as pessoas. E cada vez o trauma dele
ficava maior. Ele falava, como pode ser que eu falei mal de uma pessoa tão boa, de uma pessoa tão, que não existe igual. E aí, nós chegamos nesse detalhe tão importante. Na hora que ele conheceu o rei pessoalmente, ele falou para o rei, olha, eu preferia que você tivesse me condenado à morte quando eu falei mal de você, porque viver com essa sensação de que eu tinha a cara de pau de falar mal de uma pessoa tão boa, para mim isso é pior do que a morte. Eu preferia morrer do que viver a vida inteira com esse trauma, com esse remorso. Então por isso diz o Baal Shem Tov, que quando a Torá usa a expressão a bênção e a maldição, ela está falando sobre uma maldição, que essa maldição é a bênção. O que quer dizer? Que a maldição é isso, da pessoa ver contra quem ele estava atacando. Quer dizer, e isso é a maior maldição, porque aí a pessoa vai ter um remorso, vai falar, como pode ser que eu fiz uma coisa dessas contra alguém que é tão bom? E ele dá um exemplo disso entre nós e Deus. Quando a pessoa se conscientiza da grandeza de Deus, esse nível de tshuva é um nível tão alto que a pessoa sente um remorso tão grande, não sente um remorso por ele ter feito a coisa errada e ele vai levar um castigo. Para ele já não importa o castigo. Ao contrário, ele preferiria levar o castigo do que viver com esse remorso. Então, aí nesse caso, isso é chamado de tshuva me'ava. Ele volta para Deus por amor. E então ele volta para Hashem por amor. E aí haverá a transgressão que ele fez, ela se torna parte desse mandamento da tshuva, parte da mitzvah da tshuva. Então, por causa disso, o que ele fez de errado vira mitzvah, vira parte da mitzvah. E aí é o caso das maldições do Bilam, que elas se transformam em bênçãos. Aí a primeira explicação, quer dizer, no caso do Bilam, a maldição se transforma em bênção. Quer dizer, isso simboliza para nós esse nível de tshuva, chamado tshuva me'ava, que aí a maldição se transforma em bênção, porque o que a gente fez errado se transforma em parte da mitzvah da tshuva. Quer dizer, se a gente não tivesse feito a coisa errada, não teria como fazer a tshuva. A gente está se arrependendo de ter feito a coisa errada. Então, esse remorso que a gente tem, ele depende da coisa errada que a gente fez. Então, a coisa errada se torna parte do remorso. E esse remorso é a mitzvah da tshuva, de voltar para Hashem. Então, nesse caso, a maldição vira bênção. Agora vai ter um segundo caso, que a pessoa ele faz uma tshuva meirá. A tshuva de medo. Ele na hora que ele vai fazer a coisa ruim, ele está todo empolgado porque o Yetzer Hara dele está forte, a má inclinação está forte, e as pessoas, quanto mais saúde a pessoa tem, mais vontade de fazer alguma coisa ele tem, e não importa se essa coisa em que categoria é essa coisa, mas assim, uma pessoa que ele é uma pessoa saudável. Tipo, a gente vê as histórias antigas, as histórias da antiguidade, tipo o rei Davi, que ele com a Batsheva era o aspecto feminino da alma dele. Na hora que se encontram esses dois aspectos da alma, eles perderam a cabeça. E por que a Torá tem que usar uma linguagem tão rigorosa para Deus me livre se a pessoa faz uma coisa errada com a mulher? A Torá usa a linguagem que ele é apedrejado, mesmo que para fazer um julgamento desses é quase impossível, porque tem que ter duas testemunhas oculares do pincel no tinteiro, né, que é a linguagem da Gemara, quer dizer, o negócio dele dentro do negócio dela
E essas duas testemunhas oculares têm que ser dois judeus acima de 13 anos, então, e nunca acontece de ter as testemunhas oculares. Mas a Torá usa uma linguagem tão drástica que a pessoa é apedrejada e os dois são apedrejados. E a gente vê disso, a gente vê que realmente as pessoas eram muito saudáveis e eles tinham o lado bom era muito maior do que o nosso lado bom, mas o lado ruim tinha mais saúde. E você vê até um dos castigos da Torá é o castigo da pessoa que violentou uma mulher. E é claro que esse é dos 613 mandamentos, só se trata aqui de comunidade judaica. Os 7 mitzvahs de Bnei Noach, cada país tem a obrigação de fazer a sua lei, mas a nossa lei, entre o judeu e o outro, como a Torá amedronta a pessoa, para a pessoa não fazer a coisa errada. Então a Torá fala para ele, se você violentar a mulher, você vai ser obrigado a casar com ela e não vai poder divorciar. E aí você vê o Yetzer Hara das mulheres antigas, que elas eram cruéis. Porque o fato disso, deixar ele morrendo de medo, porque ele se casando e a mulher sabendo que se ela maltrata ele demais, ele tem o direito de se divorciar. Então, tá bom, então ela já não vai maltratar ele tanto que sempre ela vai com a mão direita, ela vai aproximar, com a esquerda ela vai empurrar, mas ela vai tentar equilibrar para ele não fugir. Porque ele tem o direito de fugir. Na hora que ele já está muito maltratado, ele tem o direito de se divorciar. E na hora que ele violentou ela, a Torá tira dele esse direito. Então aí ela vai sentir uma autoconfiança que ela vai poder maltratar ele quanto ela quer e não vai poder fugir. Então, daí, isso que a Torá traz isso como um castigo, olha, apedrejamento, e não poder, e ser obrigado a casar e não poder divorciar, a Torá coloca isso no mesmo nível. Isso te mostra que as mulheres antigas, elas eram cruéis. Quer dizer, o fato da Torá falar, você vai ser obrigado a casar com a mulher que você violentou, então olha o que está te esperando. Agora ela vai ser, agora você que violentou ela, você vai estar na mão dela 50 anos, olha o que ela vai te fazer. E você não vai poder divorciar ela, então cuidado. Eu falo, então sabe o que? Não vou violentar nunca ninguém na minha vida porque eu não quero. Isso é um castigo que eu não consigo. Não quero encarar esse castigo. Então, pelos castigos da Torá, que novamente, pelos castigos da Torá você consegue entender a mentalidade das pessoas antigas. Que elas tinham mais saúde e por isso tinham que amedrontar mais. Agora hoje você fala para alguém, olha, você não, cuidado para não olhar uma mulher, e a pessoa já está tão apático. Hoje a gente é a geração saúde. O Shulchan Aruch diz que um velho doente é permitido para ele comer antes da reza. Ele pode almoçar antes da reza da manhã. Por quê? Porque ele é um velho doente. Ele não vai conseguir se concentrar na reza se ele não almoça antes. Então, diz o Alter Rebbe, todos nós hoje podemos comer um bolo antes da reza. Por causa que todos nós estamos nessa situação. Quer dizer, o que o Shulchan Aruch chamava de um velho doente, hoje somos cada um de nós. Então a gente não tem como entender a saúde que aquelas pessoas antigas tinham. Mas, voltando para o assunto, quando eles faziam a coisa errada pior do que a gente. Mas quando faziam uma teshuvá maior do que a nossa. Então, a segunda categoria de teshuvá vai ser essa teshuvá por medo. A pessoa, antes de fazer a coisa errada, ele tem toda aquela saúde, toda aquela vontade, toda aquela energia, toda aquela adrenalina, e aí ele faz a coisa errada. E a coisa errada, depois que ele fez, a vontade passou. Depois que a pessoa, a comida que não é kasher, ela é mais gostosa do que a comida kasher. Mas depois que ele comeu, ele perdeu a fome. Aí ele falou, o que eu fui fazer? A mulher que não é kasher é mais gostosa do que a mulher kasher. Mas depois que ele dormiu com ela, ele fala, o que eu fui fazer? Depois que passou a vontade, ele fala, o que eu fui fazer? Aí entra a segunda categoria da teshuvá. Ou seja, na hora que já perdeu a vontade, se ele já fica com remorso do que ele fez,
depois mesmo, se tiver vontade, ele não vai fazer. Então ele transformou a coisa ruim em parte do mandamento da mitzvah. Agora a segunda categoria é o que ele está com medo agora. Ele fez a coisa ruim. E depois que ele fez a coisa ruim, ele agora está com medo. Ele comeu porco e a fome passou. Agora ele está com medo. Ele estava com vontade de se relacionar com uma mulher e se relacionou lá com uma mulher que não era esposa dele. E depois a vontade passou. Depois que fez, a vontade passou. E agora ele está com medo. Está com medo do quê? Agora ele está com medo que por causa que ele fez a coisa errada, Hashem não vai dar para ele sucesso, não vai dar para ele saúde, não vai dar para ele dinheiro, não vai dar para ele felicidades. Ele está com medo de sofrer por ter feito a coisa errada. Esse nível de tshuva é chamado tshuva me'ira, tshuva de medo. Essa tshuva de medo é como se você falasse para a pessoa: você está com medo de fazer a coisa errada porque você pode passar lá 1 hora no Gehenom. O Gehenom é limitado para 12 meses. Só que 1 hora lá é como 70 anos dos maiores sofrimentos aqui nesse mundo. Então você está com medo do Gehenom. Mas se te falasse que você pode fazer a coisa errada, e mesmo fazendo a coisa errada, Hashem vai te dar muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, e você vai para o paraíso. Aí ele vai falar: eu faria de novo. Esse que é o problema, entende? Aí ele faria de novo, mesmo sabendo que é errado, porque o que importa para ele não é o sofrimento que Hashem está sofrendo por causa dele. O que importa para ele é o que ele está ganhando, o que ele está perdendo, é o egoísmo. Então, a tshuva meirá, tshuva por causa do medo, é um egoísmo. Então a pessoa vai se arrepender do que ele fez errado porque ele tem medo de perder dinheiro, ele tem medo de perder saúde, ele tem medo de ir para o inferno. Então ele está pensando em si próprio, não está pensando em Deus. Sendo que ele não está pensando em Deus, aí a verá que ele fez não se torna parte da tshuva dele, quer dizer, a verá que ele fez não se torna parte do mandamento da tshuva, a transgressão que ele fez não se torna parte do mandamento da tshuva, mas aí ele já entra num nível que ele se arrependeu do que ele fez. Então ele tem medo que aquela maldição que está vinculada à coisa ruim que ele fez vai recair sobre ele. Então, Moshe Rabbeinu agora te traz uma solução para isso. No caso que você se arrependeu da coisa errada que você fez, porque você não quer sofrer, não te importa que Deus sofreu porque você fez a coisa errada, não te importa que Deus está sofrendo por você ter feito a coisa errada, te importa que você não quer sofrer. E cada coisa errada que a gente faz está ligado a uma maldição. Então a Torá te traz, vem te ajudar aqui. A Torá te traz uma ajuda. E qual é essa ajuda? Uma ajuda bem simples. Você se arrependeu do que você fez, porque você não quer sofrer. Então agora tem uma maldição vinculada ao que você fez. E está escrito: Kola ou sek betorat olá, aquilo escreve lá. Toda pessoa que lê, que está ocupado com a Torá da Olá, toda pessoa que lê sobre o sacrifício chamado Olá, é que o sacrifício que ele é queimado inteiro, é como se ele tivesse feito esse sacrifício. Ou seja, o fato de a gente não ter o Beit HaMikdash hoje, não ter o Templo Sagrado de Jerusalém, e a gente estudar os korbanot, estudar os sacrifícios, é como se a gente tivesse feito esses sacrifícios. Então a Torá te traz um número, em Parashat Kitavot, um número de quase 50 maldições. Porque você estudando essas maldições, é como se você já tivesse sido passado por elas. Aí você fez a tshuva porque você ficou com medo de receber um castigo.
você estuda essas maldições, é como se você tivesse já passado por esse castigo. Aí você consegue, você se arrependeu do que você fez por causa do medo, e mesmo assim você não recebe o castigo, porque você estudou essas maldições, é como se você já tivesse recebido elas. E aí Moshe Rabbeinu pegou esse patente. E por isso que agora no livro de Moshe, ele dobra o número de maldições. Porque aí você vai poder estudar mais maldições, e é como se você tivesse passado por elas. Aí você não chega, aí você não precisa receber elas na prática. Então vamos entrar num detalhe aqui muito, muito, muito interessante sobre isso. É sempre essa paraxá, que tá bom, ela vai cair antes de Rosh Hashanah e Yom Kippur. Nós temos uma tradição hassídica que antes de Rosh Hashanah, antes de Yom Kippur, desculpa, pode ser antes de Rosh Hashanah também, mas principalmente antes de Yom Kippur, você vai para alguém, é um costume hassídico, tem o Rebbe, ele dava um pedacinho de bolo para cada pessoa. Hoje na sinagoga se costuma, sinagogas de Chabad, você vai lá, você vai ser um pedinte, você vai entrar na sinagoga, você se encontra com o rabino, você fala para ele, você pode, por favor, me dar um pedacinho de bolo? Give me a leikach. Esse bolo é chamado de leikach. Aí você fala para o rabino, give me a leikach, aí por quê? Porque se foi decretado para você nesse ano que você vai ser um pedinte, você vai pedir esmola, você já cumpriu isso dessa maneira. Isso já é o suficiente. Isso que você pediu um bolo na véspera de Yom Kippur, já é o suficiente, porque não está decretado quanta esmola você vai ter que pedir. Se está decretado que você vai ser um pobre coitado, vai pedir esmola, e você se arrependeu do que você fez de errado, mas se arrependeu por causa do medo, você não conseguiu transformar a sua maldição em bênção, você só não quer sofrer, então Hashem te dá esse desconto. Você vai, por meio disso que você vai pedir uma esmola na véspera de Yom Kippur, você vai pedir um pedacinho de bolo na sinagoga, você já cumpre o decreto do Tribunal Divino que você tinha que ser um pedinte esse ano. Aí você não vai mais precisar ser um pedinte. Antes de Yom Kippur nós fazemos caparot. A gente pega um galo, fala uma frase, passa o galo 3 vezes em cima da cabeça, fala azul, halifossi azul, caparose, até o negócio eu lech lemitav, eu lech lechem tovim leshalom. E 3 vezes você faz isso. Todo ano, essa é a parte mais difícil do ano. Quer dizer, eu vou lá, compro o galo, seguro, aí tem um chorrete já. A pessoa passa o galo 3 vezes em cima da cabeça, e o chorrete está no final da fila, você leva para o chorrete faz a shchita, faz o abate kasher desse galo. Por quê? Porque se foi decretado para mim morrer nesse ano, o Tribunal Divino decretou para mim morrer nesse ano, sendo que eu comprei o galo é meu. O galo morrendo, eu já compro isso, eu já cumpri, quer dizer, eu me arrependi do que eu fiz de errado, mas me arrependi por medo, não me arrependi por amor. Não me importa que Hashem sofreu pelo que eu fiz de errado, não me importa lá em cima, o sofrimento lá em cima, importa o que eu posso sofrer. Se Deus sofre, não é problema meu, tipo. Então, nesse caso, olha o desconto que a gente pode receber. A gente se arrependeu do que fez errado, sim. Então o pai não vai bater no filho, por quê? Porque o filho porque ele tinha que bater para o filho se conscientizar de que fez a coisa errada, mas o filho já se conscientizou de que fez a coisa errada antes de apanhar. Então a gente cumpre dessa maneira, quer dizer, por meio de estudar as maldições, a gente já cumpre como se a gente tivesse recebido essas maldições. Da mesma maneira que antes do Yom Kippur a gente pede um pedacinho de bolo, é como se a gente já tivesse sido pedinte. A gente faz o capará com o galo,
faz a shkita do galo como se a gente já tivesse morrido. Então, estudando as maldições, é como se a gente já tivesse sido amaldiçoado. Então, esse é o objetivo divino, que a gente não sofra. Da mesma maneira que se você quer que o seu filho, se você quer bater na sua criança, que é uma crueldade, é um absurdo, mas se você ainda tenta justificar isso por meio da Torá, que olha, o rei Salomão falou, só que o rei Salomão, ele viveu há 2.800 anos atrás, e naquela época as crianças eram pré-históricas. Naquela época as pessoas eram muito saudáveis, e um tapinha que você dava na sua criança não é como bater numa criança hoje, Deus me livre, que é um absurdo. Então hoje, de jeito nenhum, não vai bater na criança, mas assim, é como se, vamos usar aqui o como se o pai, ele falou para a criança, você fez a coisa errada. E ele quer bater na criança para a criança entender que ele fez errado. Então a criança vai colocar o ferro na tomada 220, ele dá um tapinha no turras da criança, para a criança entender que, olha, se ele vai tentar colocar o ferro de novo, ele leva mais um tapinha. Então ele não quer levar o tapinha, ele não coloca o ferro. Mas na hora que ele já entendeu, não precisa mais de tapinha. Então na hora que a gente já fez tshuva, já se arrependeu do que a gente fez, mesmo que o nosso arrependimento foi egoísta, mesmo que a gente se arrependeu só para não ir para o inferno, só para não ir para o Gueno judaico limitado a 12 meses e não vai mais existir na hora que o Mashiach chegar, mas mesmo se a gente se arrependeu só para isso, a gente não quer mais dar o castigo para a gente, porque a gente já entendeu, e a gente já não vai mais fazer de novo. Então, por causa disso, a gente consegue trocar a maldição pelo estudo da maldição, e por causa disso, Moshe Rabbeinu, ele acrescentou no nosso caso, mais maldições do que a Torá inteira nos traz, para que a gente pudesse estudar mais sobre o assunto das maldições e não precisar das maldições na prática, para que a gente tivesse mais estudo sobre maldições. Então, que daqui para frente sejam só bênçãos, que a nossa tshuva seja tshuva por amor, que a gente consiga transformar todas as maldições em bênçãos, que a gente faça tshuva nos conscientizando do sofrimento que a gente fez lá em cima, e não querendo mais causar um sofrimento lá em cima, que todas as maldições no mérito da nossa tshuva se transformem em bênçãos. כתיבה וחתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה, הצלחה, בריאות, פרנסה בשפע, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, muita alegria, um ano bom e doce, cheio de amor e carinho divino. Sinta que a Hashem está te abraçando. Sinta que você está em boas mãos. Porque isso não é nada ainda, diz o Baal Shem Tov, o amor que a Hashem tem por cada um de nós é muito maior do que se um casal com 100 anos de idade tivesse a primeira criança deles, o amor que esse casal teria por essa criança. Diz o Baal Shem Tov, isso não é nada ainda comparado ao amor que a Hashem tem por cada um de nós. Então, sinta-se beijado e abraçado. Atzlacha, briut, parnassá beshefa, muito sucesso, muita carinho, muito atzlacha, briut, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, felicidades judaicas de toda a família. K'tivá v'chatimá tová l'shana tová metuká. E sabe que todas as maldições da Torá é como a gente falou, você estuda elas e você já cumpriu a mitzvah. Não precisa ter elas na prática, que esse ano já tenha Geulah, que não tenha Irã, que tenha só Geulah. Bekol tov, verber betzlacha. Bekol tov.